Então vamos falar do teorema de Green. Esse teorema é surpreendente, ele é lindo. Teorema de Green. Esse teorema vai conectar a integral de linha do tipo trabalho de um campo com integral dupla. Essa é a primeira surpresa. Ele vai colocar uma igualdade entre integral de linha e integral dupla. Os dois conceitos que nós estudamos. Integral dupla, que mede área, e integral de linha, que mede trabalho. Essas duas coisas vai ter uma igualdade entre elas. Eu tenho que ter um campo. O teorema de Green é no R2. Eu falei muita coisa no R3 nessa teoria de campos conservativos. Muita coisa que vale no R3. Agora eu vou colocar um foco no R2. Então, a minha região está no R2 e o meu campo, então, é um campo vetorial no R2. O F é um campo PQR. E do campo eu vou precisar que ele seja de classe C1. Sabe por que eu vou exigir que o campo seja de classe C1? Porque eu vou derivar as componentes do campo e depois integrar. Então, para poder integrar a derivada, ela precisa ser contínua. Então, uma condição boa para o teorema valha é que o campo seja de classe C1. Isso garante que eu derivo e as derivadas são contínuas, portanto, elas são bem comportadas para a integração. Então, o campo vai ser de classe C1. A região D é uma região extremamente sofisticada. Ela pode ser uma região muito, muito sofisticada. Então, a região D eu exijo que seja fechada, limitada, com fronteira um símbolo usual para a fronteira de um conjunto em matemática é ΔD. O delta de derivada. Na falta de um símbolo melhor, para indicar a fronteira de um conjunto, usa-se ΔD. A fronteira de D, ela tem que ser formada, é uma situação bonita, por um número finito de curvas fechadas, não precisa ser uma só, várias, fechadas, simples, regulares. Regulares é aquela história de vetor tangente diferente de zero, ela é lisa. Regulares por partes, disjuntas e orientadas positivamente. Eu não falei o que é isso ainda. Orientação positiva de curvas. Eu vou falar daqui a pouquinho. Orientadas positivamente. Então, aqui eu escrevi R, mas está errado, né, turma? Vocês têm que ficar me corrigindo, vocês sabem que eu sou distraído. Se o meu campo é do R2 no R2, eu estou falando que o teorema de Green é um teorema que só vai valer no plano, não tinha que ter R, né? É só PQ. Não tem R no teorema de Green. O teorema de Green é um teorema no plano, não tem componente R. É P e Q. Então, integral de P dx Q dy no bordo de D é a integral dupla em D de del Q del x menos del P del y dx dy. Então, ele estabelece uma igualdade entre uma integral de linha e uma integral dupla. Antes de falar qualquer coisa da justificativa do teorema, precisamos entender o que esse enunciado diz. Muita coisa para entender. Sabe quem que é del Q del x menos del P del y? Isso apareceu nas nossas últimas aulas. É o rotacional. É a componente do rotacional. Então, de novo, ele está ligando trabalho com rotacional. Já tinha uma conexão aqui. Essa conexão vai ser mais aprofundada agora. Mas antes de continuar, nós precisamos entender bem esse enunciado. Primeira coisa,
falar um pouquinho mais da região D. Que tipo de região que vale o teorema de Green? É uma região assim. Ela é fechada, limitada, e a fronteira dela pode ter um monte de curvas fechadas simples. Por exemplo, essa região é uma região admissível para o teorema de Green. Essa região que eu desenhei é uma região fechada, limitada, cuja fronteira é formada por 3 curvas fechadas simples disjuntas. Vê se faz sentido essa parte do enunciado. 3 curvas fechadas simples disjuntas. Então essa é uma região possível para o teorema de Green. Quando eu digo regular por partes, quer dizer que ela é lisa, ela pode ter um canto. Em algum lugar ela pode ter uma situação angulosa, mas são pontos isolados. Então, por exemplo, uma região como um retângulo pode ser uma região para o teorema de Green. Uma região como essa, um retângulo, é uma região do teorema de Green. Ela é uma região fechada, limitada, cuja fronteira é formada por uma curva fechada simples, regular por partes, que ela tem 4 cantos onde ela perde a regularidade, onde ela deixa de ter reta tangente, mas ela é regular por partes. As curvas têm que ser disjuntas. As curvas do bordo não se interceptam. Então essa é uma região típica do teorema de Green. Integral de linha não tem que ter orientação das curvas? Então tem que ter uma descrição. Qual é a orientação que eu vou considerar? Chama-se orientação positiva. Sabe qual que é a orientação positiva? É a seguinte, eu vou dar primeiro uma descrição antropomórfica, usando o nosso corpo. Depois eu digo qual é a definição matemática. Orientação positiva é a seguinte. Imagine que você está percorrendo o bordo da região. A região tem que ficar à sua esquerda. Isso que é orientação positiva. Então, quando você percorre o bordo, a região fica à esquerda. Então, orientação positiva. Então, quando nós percorremos o bordo, a região fica à esquerda. Vamos ver o que quer dizer isso? Vamos pegar a componente externa do bordo. Componente externa do bordo. Vou percorrer a componente externa do bordo. Será que eu devo orientar neste sentido, subindo aqui nessa região, ou descendo? A regra é, quando eu percorrer, a região fique à minha esquerda. Então, essa componente externa, eu tenho que orientar no sentido que eu coloquei a flechinha, que seria no sentido anti-horário. Em toda a região, quando eu estou no anti-horário, imagina que você está descendo aqui. Quando você está descendo ali, a região fica à tua esquerda. Sempre que você está percorrendo a curva, a região está à esquerda. Vendo a região à esquerda? Então, essa componente eu percorri no sentido anti-horário para manter a região à esquerda. E as de dentro? Contrário. As de dentro estão no horário. Para que a região fique à esquerda quando eu percorra de dentro, eu tenho que percorrer no horário. Aí eu estou percorrendo a curva e a minha esquerda é que está a região que eu estou olhando. Vocês estão vendo essa... A grande maioria dos nossos casos vão ser assim. Tem uma componente externa que está no sentido anti-horário e tem componente interna no sentido horário. É isso que é o Green. Essa é a orientação possível do Green. Se só tiver a componente externa, como no caso desse retângulo ou de uma circunferência, não importa a figura, só tem a componente externa. Qual é o sentido de percurso para que a região fique à esquerda? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Sabe por que o sentido anti-horário é o positivo em matemática? Sabe por que na trigonometria do colégio a gente usa o sentido anti-horário? Por causa do teorema de Green. A razão do privilégio do anti-horário é que para que essa igualdade seja assim e não tenha que trocar o sinal, se eu não adotar o sentido anti-horário como positivo, eu tenho que pôr um sinal de menos nessa fórmula.
Porque se eu trocar a orientação, vai trocar o sinal da integral de linha. E aí teria que ter um menos nessa forma. Daí que vem o privilégio pelo sentido anti-horário na matemática. Essa é uma notação que eu diria em coordenadas do teorema de Green. Vou escrever a mesma coisa usando a notação vetorial, que também chama a atenção de um fato muito interessante. Isso aqui pode ser escrito assim, é a integral de f dr sobre o bordo de gama. Componente, a maneira de escrever o trabalho, integral de f dr. E aqui eu posso escrever integral dupla em d, isso aqui é a componente do hot. Se eu escrever hot f é isso na direção k. A gente já fez essa análise. Então eu coloco hot f escalar k e integro em relação ao elemento de área. Esse enunciado segundo vai ser importantíssimo no teorema de Stokes. Por isso que eu não quero perdê-lo de vista. Isso que está aqui é o produto escalar do hot f, que é isso k, pelo k. O k escalar k dá 1, sobra só a componente do hot. Só sem nenhum rigor no que eu estou falando, olha para essa igualdade. Pensa que um campo tem hot nulo. Quanto é que dá a integral do lado direito? Se o hot é nulo, quanto é que dá a integral do lado direito? 0. Quanto é que dá a integral do lado esquerdo? 0. Então, o hot nulo tem ele puxa para a integral de linha dar 0. Você fala, poxa, mas então a integral de linha dá 0? Calma. Não é que a integral de linha dá 0 sobre uma determinada curva. Se eu pegar um campo com hot nulo, o que é que vai dar 0? A soma de todas as integrais de linha no bordo. Não é uma só. O bordo não é formado por uma curva só. Mas quando o hot é nulo, a soma das integrais de linhas no bordo se cancela. Então o hot nulo tem uma propriedade de puxar para o anulamento do trabalho, que a gente vai explorar melhor depois. Próxima aula eu vou explorar com profundidade isso. Quer ver uma outra coisa surpreendente nesse teorema? É que a integral de linha no bordo é igual a uma integral do hot no interior. O que a integral no interior sabe do que está acontecendo no bordo? Ou melhor, basta você olhar o bordo para saber o que está acontecendo dentro. Não é estranho? Se eu só caminho no bordo e calculo a integral de linha, eu não preciso olhar o que está acontecendo dentro. Eu sei a integral do campo dentro. Um pouco surpreendente? A integral só no bordo diz o que está acontecendo dentro. É surpreendente, mas acontece já no teorema fundamental do cálculo em uma variável. Vocês lembram do teorema fundamental do cálculo? Eu recordei na primeira aula. O teorema fundamental do cálculo não diz que a integral de f é a primitiva em b menos a primitiva em a. F' não é a derivada da f. Então você integra a derivada no intervalo inteiro e você calcula o valor só olhando no bordo, no a e b. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Tem uma derivada na região inteira e a primitiva só no bordo e está detectando a integral. No fundo é o mesmo fenômeno. Esta é uma versão bidimensional do teorema fundamental do cálculo, em que a integral da primitiva no bordo dá o valor da integral inteira. Antes ainda de falar em qualquer demonstração, imagine que o hot dê 1. Se o hot dá 1, o que dá aquela integral dupla? Quando o hot é 1, a integral dupla dá área. Quer dizer que você pode calcular a área de uma região sem olhar para a região, só olhando para o bordo. Que interessante. Você pode calcular a área de uma região fazendo uma integral de linha sobre o bordo da região e nunca entrar na região, só olhando o bordo. Isso não é um fato relevante? Vocês já ouviram falar de um aparelhinho chamado planímetro? O planímetro é um aparelho que você põe um mapa, você pega um mapa, ele tem umas hastes articuladas, uns braços móveis, com um ponteiro. Aí você pega aquele ponteiro, que ele é bem flexível, bem articulado, você pega o ponteiro, põe no contorno do mapa e vai seguindo o contorno de um mapa com aquele ponteiro, aquele apontador.
Quando você termina de contornar o mapa, ele tem um contador, um odômetro, que te dá, a menos de uma escala, a área da região que você circundou. É exatamente a mesma ideia. Você pode percorrer o contorno da região e, após percorrer o contorno da região, você sabe a área que você circunscreveu. Isso que o teorema de Green está dizendo. Olha que legal. Isso quando... E campos que têm ROT 1 são muito fáceis de fazer. É só colocar umas expressões simplinhas no P e no Q, que a diferença da derivada parcial dá 1. E aí você integra no bordo e você tem a área. Legal, né? Eu não vou fazer a demonstração do caso mais geral do teorema de Green. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma coisa interessante. A demonstração inteira é muito técnica, foge ao objetivo da nossa disciplina, mas entender este pedaço da demonstração que eu vou fazer é relevante. Ajuda vocês a entenderem muita coisa. Eu vou mostrar uma coisa particular, num caso particular. Eu vou mostrar o seguinte: suponha que D seja uma daquelas regiões que a gente já trabalhou bastante, em que você tem o X entre A e B, e o Y entre duas funções. Caso particular de região D. Imagina que a região seja essa. O que eu vou fazer é educativo, porque a gente vai ter que brincar com a parametrização do bordo e a gente vai reforçar um pouquinho a nossa habilidade em parametrizar curvas. Vai ser uma discussão legal. E eu vou mostrar que para este caso, a integral P dx é igual à integral dupla de menos del P del Y. Então, eu vou mostrar que neste caso, vamos verificar o seguinte: integral de P dx sobre o bordo de D é igual à integral dupla em D de menos del P del Y. Eu vou mostrar que esse pedaço é igual a esse. Claro que de maneira análoga você mostra que os dois pedaços são iguais e, portanto, o todo de um lado é igual ao todo do outro.